sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram proposta do deputado Fábio Silva, que cria regras para as manifestações culturais, sociais ou de gênero. O projeto proíbe sátira, ridicularização ou qualquer forma de menosprezo a dogmas e crenças de qualquer religião. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto gerou muita polêmica em plenário. Como estava em regime de urgência, as comissões analisaram o texto e aprovaram parecer contrário. Nas comissões de Constituição e Justiça e Direitos Humanos, 2 deputados votaram a favor da proposta. O deputado Carlos Mink questionou o presidente, já que um artigo do Regimento Interno da Alerj diz que se um projeto recebe parecer contrário de todas as comissões, deve ser arquivado. Levantei uma questão de ordem baseada no artigo 89 do regimento, que ele é muito claro. Se um projeto recebe parecer contrário de todas as comissões que o apreciam, ele automaticamente irá ao arquivo. E foi o que aconteceu com esse projeto. Ele recebeu parecer contrário da Comissão de Justiça, ele recebeu parecer contrário da Comissão de Intolerância Religiosa, que é o próprio DEI, ele recebeu parecer contrário da Comissão de Direitos Humanos e de todas as demais. Então eu levantei a questão para o presidente, deu uma celeuma, mas não é caso. As comissões coincidiram, né, alguns membros de algumas comissões coincidiram de votar contra o projeto. Na CCJ eu tive 2 votos favoráveis ao projeto. Entendo que estou há 12 anos nessa casa, nunca vi um projeto ser arquivado com votos divergentes. Um projeto só pode ser arquivado quando este tem votação unânime contrária. Tiveram 2 votos divergentes. Já estou aqui há 12 anos, repito, e nunca vi isso acontecer. Quando a gente faz algum projeto que vai de encontro à comunidade LGBT, é sempre essa confusão na casa, a gente está acostumado. O presidente em exercício, o deputado Wagner Montes, decidiu suspender a discussão da proposta por 5 dias para que a Procuradoria da Casa se manifeste sobre a questão de ordem do deputado Carlos Mink. Também na pauta o projeto da mesa diretora da Alerj, que cria o Bolsa Estágio para alunos de nível superior e médio. Serão no máximo 25 vagas, sendo 230 para nível superior e 20 para nível médio. O valor das bolsas é de R$ 1.776 para nível superior e R$ 1.188 para os demais. A carga horária é de 20 horas semanais e o tempo máximo de estágio é de 24 meses. O edital de convocação para o processo de seleção será publicado no Diário Oficial e no site da Alerj todo ano. O texto foi aprovado. A partir de agora, nós temos todos os critérios salariais, formas de ingresso, quantitativo de estagiários de nível superior e de nível médio que vão poder prestar essa grande colaboração ao Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. As instituições financeiras que não disponibilizarem boletos bancários para quitação antecipada de contratos com a redução de juros poderão ser multadas. A proposta do deputado Wagner Montes recebeu uma emenda e retornou às comissões. Já o deputado Pedro Augusto quer criar um programa para incentivar a prática de exercícios físicos por idosos. A matéria foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. E os oficiais de justiça responsáveis pela execução de mandados podem ter passe livre nos transportes públicos do Estado. A proposta do deputado Luiz Paulo foi aprovada em primeira discussão e ainda precisa passar por outra votação. Para cumprir os mandados, os oficiais têm que se deslocarem. Para se deslocarem, o Tribunal de Justiça não tem viatura suficiente. E se comprar, vai ficar caro. Então era interessante que eles tivessem um passe livre, para não se deslocarem com recurso do seu próprio bolso. É um conceito que nós estamos tentando defender, né, para agilizar esse trabalho importante para o Tribunal de Justiça, visto que o próprio Tribunal de Justiça jamais se pronunciou sobre essa matéria. A lei que define o tempo de descanso dos profissionais de enfermagem pode ser alterada. A deputada enfermeira Rejane quer eliminar qualquer dúvida na interpretação da lei por parte dos empregadores e garantir a pausa de 2 horas para alimentação e descanso dos profissionais de enfermagem. O texto foi aprovado em primeira discussão. A Constituição diz que se você trabalhar 8
você tem o direito de 1 hora de descanso, podendo chegar a 2, isso para 8. Se você trabalha mais, você trabalha 12 horas, a gente está botando só o direito de ter 2 horas de descanso. E isso por quê? Porque é um trabalho cansativo, um trabalho estressante, um trabalho onde você lida com mortes, com doença, com estresse, estresse da família, estresse de todo mundo. Então, para atender melhor, você também tem que ser atendido. Então, por conta disso, a gente está tentando colocar um horário para esse descanso. E o Rio de Janeiro pode ter uma política de incentivo ao uso da energia solar. Entre os objetivos estão a melhoria na qualidade de vida das famílias de baixa renda, a redução da demanda de energia elétrica em horários de pico e o estímulo à implantação de indústrias de equipamentos e materiais para a produção de energia solar. A construção de prédios públicos e unidades habitacionais com recursos do Estado, por exemplo, também podem priorizar o sistema de aquecimento com esse tipo de energia. O projeto do deputado Carlos Mink foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma discussão. O projeto ele tem muitos artigos, prevê muitas formas de cooperação com os municípios, incentiva a pesquisa, tirar impostos, botar o solar em todos os projetos habitacionais. E isso é uma coisa que a gente vem avançando. Nós vamos progredindo porque a gente tem que ir para uma energia mais limpa, mais renovável e que não seja cara. No expediente final, o deputado Luiz Paulo criticou a decisão judicial que liberou um empresário do ramo de combustíveis da fiscalização nas barreiras fiscais do Estado. Essa medida liminar, com todo o respeito que merece um desembargador, é um absurdo, porque ela limita a atividade do Poder Executivo, da Secretaria de Fazenda, na sua barreira fiscal de Angapi, de fiscalizar as notas fiscais e a qualidade, junto com a Agência Nacional de Petróleo, do combustível que tiver naquele tanque. Ainda mais sendo uma distribuidora do senhor Magro, que tem um histórico de sonegação fiscal em Rio e São Paulo absurdo. Inclusive, no episódio famoso de um volume de sonegação enorme na refinaria de Manguinhos, que ele acabou adquirindo de tanto sonegar imposto e ganhar dinheiro com isso. O deputado Anderson Nogueira comentou a discussão do projeto do deputado Fábio Silva, que proíbe a sátira ou a ridicularização de crenças religiosas em manifestações. Não podemos gerar intolerância, porque intolerância só gera intolerância e a gente tem na história da humanidade vários e inúmeros fatos de que demonstram a que leva à intolerância. É muito preocupante o momento que o Brasil vive hoje e as lideranças elas devem exatamente minar qualquer tipo de intolerância e demonstrar à população que nós precisamos resgatar a harmonia, que nós precisamos resgatar a identidade do povo brasileiro, que é um povo cordial, que é um povo caracterizado pelo otimismo. Claro que, na medida que o progresso progride, também muitas das vezes progride a estupidez, e a estupidez tem que ser combatida. O Estado brasileiro é um Estado laico. A discussão religiosa não deve passar por esse plenário. O que deve passar por esse plenário são os direitos humanos acima de tudo. O deputado Flávio Serafini apontou prejuízos da terceirização na área da saúde pública. Quando a gente pensa a saúde pública, a gente pensa as condições que o cidadão vive, uma forma de atendimento que o pegue no seu território, um atendimento que seja prioritariamente preventivo e não curativo. Mas quando a gente vai para o campo da saúde privada, toda essa rede se redesenha, porque ela se redesenha não mais voltado para um planejamento que tenha como fundamento o bem-estar da população, mas ela se redesenha para uma rede que tem como fundamento uma lógica de gerar lucro para aqueles que exploram o serviço de saúde. Então a gente tem que fortalecer e reafirmar os valores da reforma sanitária que culminaram no Sistema Único de Saúde no Brasil. O deputado doutor Giulianelli cobrou que o governo adote medidas para amenizar a crise hídrica. Se considerarmos 2014, nossa situação em relação à reserva de água são piores. Os dados reservatórios mostram isso aí, estão mais vazios no mesmo período. Então medidas têm que ser tomadas, né? Orientação para a população para usar menos, né? E principalmente as indústrias que utilizam água para produzir, elas precisam utilizar água de reuso. Sem isso, nós vamos estar diante de uma situação muito grave.
vários reservatórios estão um pouco acima do volume morto. O que é isso? É a quantidade de água capaz de gerar energia. A partir do momento que chega no volume morto, a hidrelétrica não gera mais energia. A partir daí, se acionam termoelétricas e o custo da energia passa a ser mais alto. O deputado Luiz Martins defendeu a SEDAI como empresa pública. Existe um movimento de privatização que a gente sabe, os funcionários estão mobilizados, mas acho que a posição do governador Pezão é contrária à privatização. Foi uma empresa que foi saneada financeiramente nesses 8 anos, pagou dívida de mais de 7 bilhões de reais, por isso conseguiu um empréstimo junto à Caixa Econômica de 3 bilhões e 400 milhões, para que pudesse resgatar a dívida social da Baixada Fluminense. Então o governador Pezão irá colocar água e tenho certeza absoluta de dizer isso aos funcionários da SEDAI, à população, que ele é contra a privatização, porque assinou esse empréstimo que irá resgatar a Baixada Fluminense.